Bom, nós vamos falar sobre um assunto agora que tem que ter especialista para falar. E está aqui com a gente o advogado Diego Nomiyama para falar da regulação de crédito de carbono, como isso afeta o nosso dia a dia. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom dia, Caparelli. Bom dia ao pessoal de casa. Crédito de carbono é um dos temas que envolve meio ambiente que a gente provavelmente verá cada vez mais, né? A gente estava vendo agora há pouco a fala do professor Gilberto, em que o presidente Lula foi à França, falou junto com outros líderes e trouxe a questão de financiamento, como as mudanças climáticas impactam principalmente países pobres e por aí vai. A gente sempre fala que o Brasil é uma potência, ou tem esse potencial de ser um grande agente no mundo em questão de meio ambiente, principalmente por causa da Amazônia e tudo mais. E existe justamente, talvez como uma resposta do próprio mercado, essa questão de regulação de carbono, porque envolve justamente a emissão de gases de efeito estufa, que então a gente pensa, bom, como que a gente pode reduzir essas emissões e, ao mesmo tempo, também como captar o que a gente lança. E aí existe essa parte do crédito de carbono, que é, quem consegue, por exemplo, às vezes ter uma reserva ambiental ou a mesma concessão de exploração de florestas, que você pega um agente privado para preservar aquela floresta, ou mesmo grandes parques, e aí conseguir, por exemplo, nessa exploração você, vamos dizer, monetizar gás, basicamente isso. Nós ainda temos aqui no Brasil uma discussão de como isso vai ser feito. A gente não tem, em âmbito federal, um parâmetro. Está atrasado aqui no país ou é um bom momento? Eu acho que nós estamos, assim, depende do ponto de vista, é muito discutível. Essa questão do crédito de carbono, pelo menos tem 20 anos, isso já foi dito, porque envolve justamente como é que você monetiza um gás que, em tese, você já expeliu para o meio ambiente ou você quer captar. Isso é uma resposta do mercado de como você coloca valor. E a gente não sabe, por exemplo, isso vai ser título, as empresas vão trocar como se fosse certificado. Como que é feito isso, doutor? Ele é jogado ao ar, né, ao meio ambiente. Como é que ele retorna monetizando? O primeiro ponto que muita gente às vezes... Deve ser até muito técnico essa questão, mas é importante. Não, assim, é ainda bastante discutível, por isso que existe um projeto de lei na Câmara Federal, para ver como vai regular. Esses dias mesmo eu conversava com um diretor de um grande fundo de investimento que também não sabia exatamente como lidar. Isso é uma discussão que está sendo na Europa, Japão tem, parece que já uma legislação. Então, assim, não é um parâmetro, não é um negócio bem estabelecido. Essa questão, por exemplo, de como eu pego o gás, como coisa. Existem duas pontos. Vai ser regulado ou vai haver limitações para o quanto um agente privado pode poluir. E aí, a partir do momento que ele polui uma determinada quantidade, ele passa a ser taxado ou tributado de uma determinada forma. E aí, para ele conseguir reduzir isso, ele compra o crédito de outra agente que tem condições de poluir mais. Isso, inclusive, é crítica muito de alguns ambientalistas que, então você está regulando ou regularizando cada vez mais a poluição. Isso por conta do tamanho da empresa, de repente? Por exemplo, imagina uma grande... Não deveria ser regulado para todo mundo um tabelado, vamos dizer assim? Eu acho que é um pouco difícil. Você pensa assim, uma usina de cana polui a mesma quantidade que uma mineradora? Uma fábrica de automóveis vai poluir a mesma coisa do que essas três? Como é que eu regulo? Eu vou estabelecer o mesmo parâmetro? Eu posso ter uma indústria de energia eólica, por exemplo. Quanto de poluição ela causa, se ela chega a poluir? Né? Acredito que não. Então, a gente espera que não. É eólica, né? O ar, a gente espera que não. Agora, como é que fica o agronegócio, né? Ambientalistas, agronegócio, que é importantíssimo, né, para o nosso agro, para o nosso dia a dia, né? É importantíssima essa regulação. É fundamental o engajamento nessas causas, mas às vezes o que é interesse para um não é interessante para o outro. Qual é a solução média aí, vamos dizer, a curto ou longo prazo, doutor?
Eu acho o seguinte, assim, isso é um ponto de vista pessoal mesmo. O agronegócio, principalmente o de alta tecnologia, ele vai cada vez mais olhar para a questão ambiental. Isso não tem jeito. Se a gente parar para pensar, nosso segundo maior parceiro comercial, esses dados recentes de 2022, são os países da Europa, enquanto a União Europeia. A União Europeia é, talvez, hoje, dos grandes blocos que mais fala em questão de meio ambiente. Aí a gente pode discutir que isso é uma questão protecionista, não é? Mas fato é que esse é um ponto, isso é um tema de debate. Inclusive, a gente tem, há anos, mas isso aí também mais de 20 anos, a discussão do grande acordo entre a União Europeia e Mercosul, que volta e meia a gente vê nas notícias, e a União Europeia está colocando, às vezes, entraves justamente por causa da questão ambiental. Então, a produção sustentável no agronegócio é um tema que vai ser jogado. Até porque, assim, a gente não evita, às vezes, falar, mas a gente precisa meio do ambiente porque, igual o negócio, sabe? Por que a gente não desmata a Amazônia? Porque senão a gente não chove aqui no verão. Fato é esse, não vai chover, a gente não consegue a produção de cana, por exemplo, que é uma grande potência do nosso interior. Então, tem esses pontos. Agora, o senhor falou da União Europeia, desculpa lhe cortar, mas é importante. O Brasil tem discutido muito com outros países essa questão do crédito de carbono, né? Os outros países, porque o Brasil tem ajudado muito outros países, alguns países, né? Agora, outros países ajudarão também o Brasil para poder fazer um território ainda maior? Em que criar um território ainda maior, dá proteção do meio ambiente? Dá para, assim, a gente fala de proteção, território, para não deixar dúvida, assim, ninguém vai invadir nossas fronteiras. Não é isso, eu estou falando em colaboração mesmo. Com certeza, por isso que às vezes por isso que fala tanto que o Brasil pode ser essa potência, porque a gente tem a maior floresta tropical do mundo. Né? Que todo mundo tem interesse. Que tem interesse. Ajudar, principalmente. Ajudar e às vezes explorar também. Vamos ser honestos. Assim, não existe santo nas relações internacionais. O senhor falou de invasão agora. Não, eu não falo invasão, mas assim, explorar mesmo. Explorar. E existe uma questão que, assim, existem recursos que podem ser explorados da melhor forma possível. Eu lembro de um artigo recente não, já faz alguns 2 anos, mas que era como você vinculava floresta com produção ambiental, que misturava, inclusive, a criação de gado, como você intercalava essas duas coisas. É claro, tudo é uma questão de pesquisa que a gente precisa, né? Então, eu acho que, principalmente, não tem como fugir disso. A questão da regulação de crédito de carbono, a gente precisa ver como é que o que vai sair de lei e depois a gente, aí com base na lei, trabalhar sobre isso. O que nós temos, pelo menos os outros estados trabalhando enquanto a federação não faz a lei. Você vê, por exemplo, Rio de Janeiro reaprovou agora em junho uma lei que reduz a alíquota de ISS para atrair gente que vai mexer com a atividade de crédito de carbono. Então, eles já estão adiantando com isso. São Paulo tem talvez a Lesp, tem um projeto que estejam pensando em elaborar aqui para regular no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, existe também financiamento do próprio governo estadual para bancar projetos que sejam de natureza mais ecológica, que busquem uma redução da emissão de carbono. Então, você vê, por exemplo, agora, 2 dias, saiu o Plano Safra, que tem também uma linha de crédito que incentiva desenvolvimento sustentável. Tudo isso envolve essa parte de desenvolvimento sustentável e, inclusive, crédito de carbono. O senhor acredita que quanto tempo a gente vai estar... É um início, né? É um start, praticamente. Sim. Quanto tempo a gente vai estar desenvolvido aí, podendo ter resultados mais palpáveis com relação ao crédito de carbono? Essa é uma boa questão, porque a gente, inclusive, não sabe se essa resposta do mercado... Porque, veja, essa é uma resposta, às vezes, dos agentes econômicos frente às mudanças climáticas. A gente não sabe efetivamente se elas serão efetivas, porque a gente está começando agora. E aí você... não tem essa efetividade ainda no país? A gente não consegue pensar. Porque assim, as mudanças climáticas são coisas graduais. Sim. Então, talvez a gente demore anos para ver isso, mas são coisas que têm que ser começadas agora. Sim. Mas é igual aquela ideia, assim, a gente tem que fazer, às vezes, investimentos em pesquisas
para amanhã conseguir aumentar a produtividade de cana. A Embrapa, por exemplo, começou até a gente dar um grande salto que nós demos, principalmente no começo dos anos 2000, para a gente se tornar essa potência agrícola que hoje nós somos. O presidente Lula ontem numa fala foi enfático, inclusive, dizendo que vai apoiar muito mais a Embrapa, né, ontem num pronunciamento. Doutor, eu quero agradecer a tua participação, a gente vai falar muito mais disso, a gente vai ouvir muito falar de crédito de carbono ainda, a gente já ouve falar, mas queremos entender como é que funciona, como é que serve para o nosso dia a dia, para o nosso Brasil, meio ambiente, né? A gente ouve falar muito lá fora. Aliás, qual é o país que mais tem a maior regulação do crédito de carbono hoje no mundo? Eu acredito que está mais os países europeus, principalmente depois do parlamento. Eu lembro que acho que o Japão tem também, mas ainda assim, dos grandes são poucos. Acho que os Estados Unidos ainda não tem algo e a China provavelmente também não. Ok. Doutor Diego Nomiyama, advogado, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Fica aqui comigo um minutinho, nós vamos para um intervalo. Antes, porém, temos o radar, temos o posicionamento dos radares. Vamos lá.